Caríssimos alunos, professor engenheiro Pedro para a atividade 1 de controle estatísticos de processos, com uma matéria importantíssima, né, para todo engenheiro aí, sobretudo no contexto industrial, seja no que tange a ferramentas da qualidade, a controle mesmo de processo, né, melhorias, ou seja, encontrar erros pontuais, encontrar as maiores vozes aí das situações que estão se apresentando dentro da indústria, estratificações, times de melhoria, né, Kaizen, enfim, 5S, é uma matéria extraordinária que vai ajudar em tudo, né? Quem sabe esses que me ouvem, eu tenho, por exemplo, uma especialização em Lean Manufacturing, né? Tenho certeza que muitos dos futuros engenheiros aí que estão me escutando também correrão aí para esse lado, né? Da parte aí de Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, etc, etc, tá? Vamos lá, leitura do enunciado. Tá tendo dificuldade aí, o bicho tá pegando aí na tua vida, estudo, família, né, trabalho, etc, obrigações na igreja, não sei, não está conseguindo conciliar? Manda uma mensagem para nós vai ser uma alegria poder te ajudar a passar esse conhecimento aí que nós temos. No mês de dezembro, devido à chegada do Natal, o volume de vendas em lojas tende a aumentar drasticamente. Esse má que não tem. E isso não é diferente na loja de Lisa, que trabalha com roupas e bijuterias. A seguir estão apresentados alguns dados referentes às vendas do mês de dezembro de 2022. Então tá aqui, né, uma tabelinha, peça, né, bijuteria, camiseta, calça, saia, bermuda, cintos e outros. E a quantidade de vendas, tá? Esse outros aqui já é uma questão estratégica, até para que você não tenha que trabalhar com muitos dados, ou seja, esse outros representa uma parcela muito pequena do total. Então pode ter incumbido ali uma variedade muito grande de produtos, né, no nosso caso aqui de peças, e cada uma com uma quantidade muito pequena. Então não sendo necessário a gente esmiuçar a coisa aqui, porque, por exemplo, se fosse um problema, né, tá tendo uma parada de máquina e nós vamos avaliar os problemas. Primeira lá, foi feito um brainstorming e a primeira situação que acham lá é falha elétrica. A segunda é falha mecânica. A terceira é falta de ar comprimido. A quarta é falha operacional, por exemplo, né? E lá nas últimas opções lá pode ser que seja, sei lá, que assim, mas uma razão, um motivo que nada do nada. Então não precisa entrar na conversa aqui. Por quê? Porque justamente, né, o que vai pedir mais à frente aqui anunciado para nós um gráfico de Pareto da vida, nós vamos nos preocupar com as maiores vozes, né, ou seja, com as maiores ocorrências, aquelas que causas que causam, olha aí, fenomenal, que são responsáveis pela maior parte dos acontecimentos em si, tá? Tem uma outra tabelinha aqui, ó, o dia e a quantidade de vendas, né? E percebam que com o passar dos dias, realmente, ó, foi chegando mais próximo do Natal, foi aumentando as vendas. Com base nas informações anteriores, responda os itens a seguir. Considerando os dados da tabela 1, desenvolva uma tabela que indique a frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada de vendas, considerando as peças. Vamos jogar no Excel. Então, ó, abrindo o Excel aqui, eu já deixei fácil. O que eu fiz? Simplesmente copiei essa tabelinha aqui, né? Tabelinha 1, joguei aqui para dentro do Excel. Mesma tabelinha, mesmos dados, mesmos valores, tá? Tranquilo, né? Assim ficou melhor, ficou mais bonito para enxergar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Opa, show. Para que façamos aqui qualquer análise, primeiramente a gente tem que organizar por ordem do maior para o menor. Ou seja, as maiores vendas encabeçando a tabela, né? E de acordo com o que vai diminuindo, eu vou colocando mais para baixo. O enunciado, essa seria a frequência absoluta, tá? Somente absoluta, não absoluta acumulada. Absoluta acumulada a gente vai calcular aqui. A frequência absoluta. Ou seja, ela em si são os valores que nós temos, né, que o enunciado já me deu, a quantidade de vendas, mas ordenada, e essa ordenação nos dá a frequência absoluta. Então, como que eu conseguiria organizar isso daqui? Já está organizado, tá? O enunciado já nos deu de bandeja aqui, já está em ordem, ó.
428 é maior que 238, que é maior que 195, que é maior que 182. Mas eu poderia organizar assim, ó, eu selecionaria as duas, né? Viria aqui, ó, classificar e filtrar. De A a Z, não, né? Eu não vou classificar por ordem de letra, né? De Z a A, tá, eu poderia clicar aqui e ele ia resolver para mim, mas eu vou te ensinar de um jeito mais chique. Você vem aqui, ó, em classificação personalizada, vai abrir essa caixinha de diálogo, você vai escolher, ó, classificar por quantidade de vendas, valores das células, né? Aqui não precisa mexer. Do menor para o maior, não, do maior para o menor, né? Vou dar um OK e ele vai organizar. Oh, não aconteceu nada, professor. Por quê? Porque já estava organizado, né? Então, se eu fizesse o raciocínio inverso, ó, percebam que ele muda. Mas ele muda só o quê? Ele organiza só os números? Não, ele organiza também o texto, né, correspondente a ele, ou seja, o nome. Por quê? Porque eu selecionei as duas colunas, né? Então, vamos organizar aqui do jeito que tem que ser. Aqui o professor você já deixou de bandeja. Então, aqui a quantidade de vendas é a nossa frequência absoluta, tá? Já está. Agora a frequência absoluta acumulada, ou seja, acumulada, eu vou somando de acordo com o que eu desço na tabela. Então ela vai acumulando. Portanto, o primeiro valor não tem com o que eu somar. O primeiro valor é ele mesmo. O segundo valor é o quê? É esta fera aqui mais o de baixo. Concordam? É o valor da minha primeira frequência mais o do lado. Terceiro valor, esse mais esse, né? Quarto, este mais esse. Como o Excel entende dos meus pensamentos aqui, ó, eu seleciono e arrasto aqui para baixo, ele vai entender que eu quero que ele continue a mesma sequência lógica, né? Porque também eu não travei célula nenhuma, tá? Mas só para fique super claro, para que não tenha nenhuma dúvida, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu só vou somando, né? Eu tinha aqui, ó, 428. 428 mais 238, né? Concordam? Mais 238, ó. Mais 238, 666, tá aqui. Isso, mais 195, 181, mais 182, 1043, mais 142, e isso eu vou acumulando, né? E, logicamente, o meu último valor será o meu valor total, né? Por quê? Porque eu fiz as somas, né? Então, esse valor aqui será o meu somatório. Vamos conferir, ó. Soma disso aqui. Quanto que tem que dar? Tem que dar a mesma coisa. Eu fui acumulando, né? Oh, nossa, professor, que óbvio. Não, mas vale a pena. Vale a pena explicar, porque às vezes, na hora da prova, vai te dar um branco. Daí já viu, né? Daí o bicho pega. E você vai lembrar do vídeo aqui do professor, falar, nossa, eu achei que era uma coisa tão óbvia, o professor não precisava explicar, mas ele me explicou, agora eu nunca mais esqueci. Frequência relativa. A frequência relativa é a minha frequência, mas no que tange a porcentagem, né? Aqui eu estou com ela em números, né? Números arábicos. Aqui eu encaro ela no valor percentual. Ou seja, como que eu calculo a porcentagem disso em relação a isso, né? Em relação ao total? Já calculei minha frequência absoluta acumulada. Agora, a minha frequência relativa é em relação ao quê? É o percentual de vendas. Tá? Então, é o mesmo valor aqui, mas em porcentagem. Mas como assim, professor? Em relação ao quê? Em relação ao total. Esse aqui é o meu total de vendas, 1.364. É o somatório de tudo isso daqui. Eu já te mostrei. Então, tá, do total de 1.364, 428 é quantos por cento? 52 é quantos por cento disso? É isso que nós vamos encontrar, tá? Então, para calcular a porcentagem, como que eu faço? Igual, vou abrir um parênteses, esse valor dividido pelo total, eu já dou um travo aqui a minha célula,
fecho parênteses, isso vezes 100. Isso vai me dar a porcentagem. Ó. Então, esta fera aqui, 428 bijuterias, correspondem a 31% de 1.364, que era o meu total. Tá? Ah, professor, mas eu preciso fazer isso para tudo? Não precisa, porque o Excel já me dá valores em porcentagem. Então, o que eu faço? Igual esse dividido por esse. Pelo total, né? Travei a célula. Enter. Ah, deu 0,31. Então, eu seleciono aqui e venho aqui em cima, ó, porcentagem. Ele vai me dar em porcentagem, tá? Jogo duas casinhas por trás da vírgula. Show, só alegria. Venho aqui, seleciono todas, ó, também coloco porcentagem. Então, todos os resultados ele já me dará em porcentagem. Facilitou minha vida, né? E agora, continuidade aqui dos cálculos. Como eu travei a minha célula aqui do total, é só arrastar. Tá? Se eu não tivesse travado, daí ia dar rolo aqui. E a frequência relativa acumulada? Vai ser o somatório acumulado, ou seja, das porcentagens. E também o resultado será em porcentagem. Né? A frequência mais esse é esse. Esse mais esse é esse. E assim eu continuo. Porque eu já mostrei. Né? Estou até enlouquecendo aqui já. Estou escutando ó, as crianças gritando lá. Tá animada a coisa aqui em casa. Então eu vou acumulando as frequências. Ou seja, 31% mais 17,45 é 49. E aqui eu repito a operação. E, logicamente, a minha última frequência acumulada será 100%, que é o total da coisa, né? Vamos formatar para ficar bonito. Pronto. Então, a letra A está resolvida. Pronto. A letra B. Com base nos dados obtidos no item A, apresente o gráfico de Pareto para as vendas. Opa. O que é o Pareto, né? O Pareto... a primeira teoria que surgiu era a tal da teoria do 80-20. Ou seja, 20% dos esforços são correspondentes a 80% dos resultados. É mais ou menos uma lógica assim que um determinado sujeito, esqueci o nome dele, né? Acho que o nome dele é o Pareto mesmo. Ele chegou nessa conclusão. Pensando nisso, a gente monta o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto é uma ferramenta qualidade que ele nos dá uma visualização melhor dos problemas, ou seja, problemas ou qualidades, enfim, nesse quesito aqui é quantidade de vendas. Então eu quero fazer um gráfico que me mostre claramente quais foram as maiores vendas. Eu não vou apresentar uma tabela aqui, por exemplo, na reunião lá. Vou chegar lá na loja aqui, né, a Delisa, né, que não sabe o nome da loja. Então tá aqui a nossa tabela, o que tem a maior venda foi a bijuteria e a camiseta. Não, eu vou apresentar um gráfico. Uma forma gráfica, vai ficar muito mais bonito, muito mais fácil o entendimento, ou seja, eu vou dividir as maiores vozes. E nesse caso aqui, por exemplo, se fosse um problema, ou seja, as maiores causas do problema, as duas primeiras aqui, as maiores ocorrências, sei lá, de falhas de manutenção, aonde eu atacaria para buscar uma solução? Nas duas maiores. Né? Por quê? Porque não vale a pena eu deitar um esforço tremendo aqui nos cintos, sendo que as bijuterias e as camisas me dão um retorno maior. Tá? Então faz todo sentido. Por exemplo, aqui, a estratégia de vendas dessa loja, eles vão focar principalmente nas bijuterias e nas camisas. Claro, porque é o que mais vende, é o que dá mais dinheiro. Não adianta eles fazerem um super planejamento, gastar com marketing, não sei o que, para tentar aumentar a venda de cinto. Senão não vai ser algo que vai aumentar. Não adianta, não traz tanto resultado assim. Portanto, foca no que está dando, né? E isso para tudo, isso que é a tal da lógica do 80-20. Então, para montar o gráfico de Pareto, eu vou precisar dessa coluna e dessa, né? Eu poderia ocultar essas duas aqui, ó, e trabalhar só com essas três, mas eu acho que não há necessidade de fazer isso. Eu posso simplesmente selecionar, né? Seleciono essa daqui, seguro Ctrl e seleciono essa daqui. Pronto. Selecionei só as que eu tenho interesse. E agora para montar o gráfico.